Olá, nesta aula nós vamos aprender sobre números decimais, os tipos de números decimais, as suas propriedades, a representação desse número e como se faz a leitura dos números decimais. Vamos ver também como isso é cobrado em concurso público. E aproveita e se inscreva no canal, deixe lá o seu gostei, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que for postada uma aula nova, você será avisado, ok? Vamos à aula. Números decimais. Os números decimais são os números racionais, expressos por vírgulas, e que possuem casas decimais, por exemplo, o 3,43, 3,5, 7,9, etc. Eles podem ser positivos ou negativos. Vamos ver aqui alguns exemplos de números negativos. O 0,32 com sinal de menos é um número decimal. O 0,38 e assim existem infinitos números decimais negativos e infinitos números decimais positivos. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 2385 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos depois da vírgula, 3 algarismos após a vírgula. Nesse caso, o 3, o algarismo 8 e o algarismo 5. São 3 algarismos depois da vírgula. Então, essa é a parte decimal desse número e o número 2 é a parte inteira desse número. Vamos aqui classificá-los, os números decimais, em 3 tipos. Os decimais exatos, as dízimas periódicas e os irracionais. Por exemplo, o número 0,35 é um decimal exato. Outro exemplo, 0,42, outro decimal exato, porque não tem mais nada aqui depois do 2. Outro exemplo, 0,22. Um outro decimal exato, não tem mais nada aqui depois do 2. Chegou aqui, já acabou, é só isso mesmo. Agora uma dízima periódica, um exemplo clássico é esse aqui, 0,3333 e vai ao infinito. Esse número, ele é uma dízima periódica e o período é 3. E então, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó, 0,3 com uma barra aqui em cima. Isso é a mesma coisa que eu escrever essa parte de cima aqui, olha. Tanto faz eu escrever esse número assim ou assim. Ele quer dizer a mesma coisa. É uma dízima cujo período é 3. Vamos ver aqui outro exemplo de dízima periódica. O 0,68, 68, 68 e segue ao infinito. Como no exemplo anterior, esse número também pode ser representado dessa forma aqui, 0,68, e essa barrinha aqui indica que é uma dízima periódica, ou seja, o período dessa dízima é 68. Além desses 2 exemplos que nós vimos anteriormente, nós ainda temos os números irracionais. Quais seriam os números irracionais? Os números primos dentro de uma raiz, por exemplo. Raiz de 3, o raiz de 2, o raiz de 5. Temos um outro número famoso, que é o irracional, que é o π. Temos também o número de Euler, que é o e. Nós vamos ver agora como que se faz a leitura dos números decimais. A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número e a quantidade de casas decimais que corresponde à parte fracionária. Por exemplo,
décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, etc. Para compreender melhor, veja abaixo alguns exemplos. 1/10, 4/10, 1/100, 35 centésimos, 125 milésimos. Por exemplo, o primeiro exemplo aí, 1/10 é 1 dividido por 10, que é 1/10. Ou seja, você lê 1/10. O segundo exemplo aqui, 4/10. Também pode ser escrito assim, 4/10, que é igual a 4/10. 4 dividido por 10, que é igual a 4/10, que futuramente em uma aula sobre porcentagem vamos perceber que é também 40%. Terceiro exemplo aqui, olha, 1/100, que podemos escrever assim, 1/100. E a gente lê 1/100. 35 centésimos. E o último exemplo aqui, 125 milésimos. Eu vou fazer aqui embaixo um número bem extenso para a gente ver melhor isso. 235, 483. Tá bom aqui. Então esse primeiro aqui, é o décimo. Esse segundo é o centésimo. Esse é o milésimo. Esse é o décimo de milésimo. Esse é o centésimo de milésimo. E esse é o milionésimo. Até aqui tá bom, já para a gente ver, mas isso aqui não para. Depois vai repetindo. Décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, e vai assim, bilionésimo, e vai indo. Nós vamos ver agora algumas propriedades envolvendo aí os números decimais. Vamos ver um exemplo aqui dessa propriedade 1. O zero à direita dos números decimais não altera o número. Por exemplo, 0,35. Se você colocar um zero aqui na frente, por exemplo, vamos repetir aqui, 0,35 e vou colocar um zero aqui. Não tem diferença nenhuma. É igualzinho. 0,35 é igual a 0,350, que é igual 0,350 mais 5 zeros. Essa aqui, não importa quantos zeros você coloca aqui. O número não altera, ele continua sendo 0,35. Então essa é uma propriedade importante aqui para a gente fazer operações aí com números decimais. Vamos ver essa segunda propriedade aqui. Quando se multiplica por 10, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. E quando se multiplica por 100, desloca-se 2 casas para a direita. E por 1000, 3 casas e assim sucessivamente. Por exemplo, você pega o número 0,35 mesmo aqui e multiplica por 10. O que vai acontecer com essa vírgula aqui? Ela vai avançar uma casa. Ela vai deslocar aqui, uma casa para a direita. E vai ficar o quê? 0,35 e a vírgula avançou aqui. Ao invés de ser 0,35, agora vai passar a ser 3,5. A vírgula andou uma casa para a direita. E se eu multiplicasse por 100, a vírgula que estava aqui, antes do 3, ela vai passar aqui. Depois do 5, vai deslocar 2 casas para a direita e vai ser igual a 35. Então, toda vez que você multiplica qualquer número, por exemplo, número 25, 25, 25. Se eu multiplicar por 100,
a vírgula vai andar aqui, ó, duas casas, uma, duas, e vai ser 25, 25. Porque eu multipliquei aqui, ó, por 100. A vírgula que estava aqui antes do 2 veio aqui depois do 5. Ou seja, ela deslocou-se duas casas para a direita. E se eu pegar esse mesmo número aqui, 0,25, 25, 25, e multiplicar por 1000, o que vai acontecer com essa vírgula aí? Como nós já vimos, ela vai deslocar-se 3 casas para a direita. Então, está aqui antes do 2, a gente conta 1, 2, 3. E a vírgula vem aqui, ó. E esse número vai ser 252,525. Então, vai ser sempre assim. A quantidade de números pela qual você multiplica, se for por 10, avança uma casa. Se for por 100, 2 casas. Se for por 1000, 3 casas. Se for 10.000, 4 casas. E assim sucessivamente, ok? Vamos ver agora o comportamento da vírgula quando a gente divide por 10, por 100, por 1000, por 10.000, etc. Quando dividimos um número decimal por 10, a vírgula desloca-se uma casa para a esquerda. Por 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas. E assim sucessivamente. Muito bem. Aqui é o contrário do que a gente viu anteriormente, né? Quando a gente multiplicava por 100, a vírgula avançava 2 casas, ou seja, ela deslocava-se 2 casas para a direita. Agora, como nós estamos dividindo, a vírgula retroage. A vírgula avança 2 casas para a esquerda. Ou seja, é ao contrário do que a gente tinha visto na multiplicação. Por exemplo, 0,25, 25, 25. Quando a gente multiplicava, a vírgula andava para a direita. Como nós estamos dividindo, vamos dividir aqui por 10, a vírgula vai uma casa para a esquerda. E a vírgula vai antes do zero aqui, ó. Podemos pôr mais um zero aqui que não vai resolver nada antes da vírgula. Então, só para a gente enxergar como que ficou esse número aqui. Antes a vírgula estava aqui, depois do zero. Como ela andou uma casa para a esquerda, ela ficou aqui antes do zero. Então agora não é 0,2, agora é 0,02. Depois o 5, 2, 5, 2, 5. Outro exemplo. 1, 3, 5, 4, 3. Com a vírgula aqui. Se eu dividir esse número por 100, essa vírgula que está depois do 3, ela vai andar uma, 2 casas e vai deslocar-se 2 casas para a esquerda. Então vai ficar 0, 1, 3, 5, 4, 3. Ou seja, muito diferente, né? Como eu dividi aqui por 100, ela deslocou-se 2 casas para a esquerda. E é sempre assim. Se você divide por 1000, ela vai deslocar-se 3 casas. Se divide por 10.000, 4 casas. E assim sucessivamente. Vamos ver agora um exemplo de como que isso é cobrado em concurso público. Essa é uma questão adaptada do cargo de agente de vigilância sanitária da Paraíba e diz assim: a representação decimal da fração 238 por 100 é... Bom, a gente acabou de ver exemplos parecidos. Uma fração, 238 por 100, é igual ao quê? É 238 dividido por 100. A gente pode escrever assim, 238 divide por 100. E como nós vimos, quando a gente divide por 100, o que acontece? A vírgula desloca-se para a esquerda 2 casas. Então, 238, aqui a gente não vê vírgula. Quer dizer que, então, você conta aqui, ó, como se a vírgula estivesse aqui no final. Então, vai deslocar 2 casas para a esquerda. 1, 2.
Então ficou 2,38. 2,38. E é a alternativa C. Esse é um exemplo aí de como isso pode ser cobrado em concurso público. Se você estiver gostando dessa aula, não deixe de se inscrever no canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de acionar o sininho, porque todas as vezes que postarmos aula nova, você será avisado, ok? Um abraço e até a próxima.